Na nossa segunda parte do nosso estudo de hoje sobre o nascimento de Jesus, seguimos em Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao 7. E agora continuo no versículo 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Veja, aqui, unindo a primeira parte do nosso estudo de hoje, falava a respeito do controle de César Augusto sobre aqueles dias, sobre o seu império. E o que nós vemos é que aquela situação, ela serviu para o cumprimento de profecias. Nos dias atuais, o cenário em que estamos vivendo está se preparando para cumprimento de mais profecias da Bíblia. Muitas já se cumpriram, mas muitas outras ainda se cumprirão. Versículo 4, falando de José que subiu da Galiléia. A Galiléia, ela era uma região que ficava na parte norte da terra de Israel. A Galiléia era a região que estava em volta do mar da Galiléia. E ela tinha uma população muito grande, uma população gentia. E desde os tempos dos profetas, ela era conhecida como a Galiléia dos gentios. Você pode encontrar isso em Isaías, capítulo 9, versículo 1. E lá naquela região tinha uma pequena aldeia, uma pequena cidade chamada Nazaré. É isso que diz o versículo 4. De Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. De Nazaré. Veja que o anjo Gabriel visitou a Zacarias no templo em Jerusalém, falando que ele teria um filho. Ele volta para sua aldeia, segundo historiadores, Elcarém, e ali então Isabel fica grávida. O mesmo anjo, tempo depois, visita a Maria em Nazaré. A situação de Maria era muito complicada. José tentou fugir de noite, ir embora. Isso diz outros evangelhos. E aqui nós encontramos então que naquela cidade onde estava José e Maria, ela ficava aproximadamente a 110 quilômetros de distância até Belém. Que interessante. Eles tinham então que deixar Nazaré e viajar até Belém, 110 quilômetros. 110 quilômetros correspondia a muito mais quilômetros nos nossos dias. Eles não tinham carro, não tinham ônibus, não tinham um trem. Supostamente, como a história nos ensina, nos desenhos e tudo mais, eles foram provavelmente em um burrinho, indo lentamente. Maria, estando já avançada para ter a Jesus, para que ele nascesse, José sai então de Nazaré e vai para Belém. Que interessante. Nazaré, esta pequena cidade nas colinas da Galiléia, ali passava uma estrada comercial que ia das planícies costeiras até Damasco e o Oriente. Era uma cidade sem muita fama, mas que por ela passava uma estrada importante. Agora, aquele casal que está ali vão sair daquela cidade para ir a Belém. Belém, que era da cidade, da casa de Davi, aonde tinha nascido o rei Davi. 1 Samuel 16, também o capítulo 20, você vai ver isso. E Belém já ficava próxima a Jerusalém. Aqui eu vejo algo também interessante. Deus tinha dado profecias de que o Messias viria de Belém de Efrata. Quando os reis do Oriente, eles confundem e chegam a Jerusalém, em vez de seguir a estrela, aí temos uma lição muito importante também, vamos ver depois. Eles perguntam, e o rei Herodes pergunta então para os que entendiam das escrituras, aonde deveria nascer o menino, o rei dos judeus. E aí eles dizem que em Belém de Efrata. Que interessante, era uma profecia que estava já determinada por Deus há muito tempo atrás. Glórias ao nome do Senhor. E Belém significa casa de pão. E Jesus declarou um dia ser o pão da vida. Glória a Deus.
Então o que eu vejo aqui? Eu vejo uma ordem do imperador, eu vejo situações no campo do governo, da política, dos interesses desse mundo acontecendo, mas Deus, que é soberano, Ele está permitindo essas coisas para cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus. Imagina, se não houvesse esse alistamento, este recenseamento, será que José iria para Belém? Provavelmente Maria teria a Jesus em Nazaré. Mas Jesus tinha que nascer em Belém. Então, tem situações na vida que você não tem controle, que você não pode mudar. Você pode orar, você pode fazer a sua parte como cidadão, mas tem coisas que você não consegue mudar, porque sim ou sim elas vão acontecer, porque está escrito na palavra, são profecias que vão se cumprir. Mas uma coisa que você pode entender e descansar o teu coração: nada está fora do controle de Deus. O que Ele prometeu, Ele cumpriu. Louvado seja Deus. O menino tinha que nascer em Belém, e lá tinha ido José com Maria, a fim de alistar-se em Belém. Glória a Deus. Queridos, não se turbe o vosso coração. Confia no Senhor. Os tempos podem ser piores, nós não sabemos. Eu desejo de coração para você um feliz ano novo. Agora, não posso te garantizar que nesta felicidade não haverá mais perdas, mais lutas, mais dificuldades. Estamos terminando o ano de uma forma tão incerta, de uma forma tão desesperançosa a nível mundial. Mas uma coisa que eu aprendo aqui no devocional de hoje é que havia um governo nos dias de Jesus, mas havia uma palavra que tinha sido decretada por Deus há muito antes do que o decreto de César Augusto. E Deus estava agora permitindo que naqueles dias se cumprisse essa palavra. Jesus tinha que nascer em Belém. Confia no Senhor, descansa o teu coração. Lá estava José, com a sua, versículo 5 diz, a sua esposa, ou seja, estava ali desposada, estava ali preparada para ser a sua mulher, e ela estava sendo cuidada de uma forma tão especial por José. Eles chegam em Belém e Maria já estava avançada em sua gestação. Deus está no controle de tudo. Essa palavra parece que vai tomando mais força aqui no nosso devocional de hoje, no nosso estudo de hoje. Versículo 6 diz: estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho. Sabe, o versículo 6 me chama a atenção também. É difícil, é tão maravilhoso estudar a Bíblia. Aconteceu que, completando-se os dias, chegando o momento certo, não perca a tua esperança, não desanime, não pare de crer, não deixe de confiar. Vai completar os dias, vai chegar o momento. Deus colocou algo dentro de você que vai nascer, que vai dar fruto. Cuide bem dessa semente que Ele colocou no teu coração. A Bíblia diz que ela deu à luz o seu filho primogênito. Era o seu primeiro filho. Louvado seja Deus. Depois de Jesus, nasceram-se outros filhos de Maria. Isso está claro na Bíblia. Agora, quando eu penso nesse filho primogênito de Maria, estamos falando da humanidade de Jesus. Eu não posso deixar de ressaltar aquilo que comecei a falando no primeiro áudio do devocional de hoje, que é que ele era o unigênito e agora ele se torna o primogênito como humano e também ele se torna o primogênito como divino, o filho primogênito. Louvado seja Deus. Aquilo que eu falei antes, lá em João capítulo 1, verso 11 e 12. Louvado seja Deus. Ele, todos os que o recebem, tornam-se filhos de Deus. Entenda bem isso. Nem todos são filhos de Deus. Deus ama todos. Deus quer que todos se salvem.
mas nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas todos que se tornam filhos de Deus se tornam pelo fato de reconhecerem seus pecados e confessarem eles a Jesus e pedir a Jesus perdão e crer no sacrifício de Cristo lá na cruz. Jesus aqui se tornou primogênito no seu sentido humano, mas eu não posso deixar de ressaltar que também ele se tornou primogênito do Pai e deixou de ser o unigênito ou o único. Por quê? Porque através da sua vinda a esse mundo, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10. E agora ele abre um caminho para todos poderem receber. Esse Natal só tem sentido, só tem realmente significado se você tiver a Jesus Cristo como teu Salvador, que deixou de ser o único para ser o primeiro, para que nós possamos seguir em pós dele como filhos de Deus, aceitos no Pai pela obra do Calvário. Louvado seja Deus! É tão maravilhoso pensar nisso. E aí, Maria então enfaixou Jesus, enfaixou aquele bebê, tomou nos braços, colocou numa manjedoura, aqueles panos que eram pedaços de tela, pedaços de pano, de tecidos, que as pessoas usavam naquele tempo para envolver as crianças recém-nascidas. Ela faz isso e ela colocou Jesus em uma espécie de uma caixa ou de um coxo em que se colocava ali comidas para os animais. Olha, o primeiro berço de Jesus, o primeiro berço do Salvador. José e Maria deviam ter sido obrigados a ficarem no estábulo. Não tinha lugar para eles no hotelzinho da cidade, não em nenhum lugar. Nos hotéis, nas hospedarias de Belém, não tinha. A casa de pão não tinha lugar para receber o padeiro. A casa de pão não tinha lugar para receber o dador da vida, do alimento que estava chegando para a humanidade. Mas ele fica, então, nesse lugar, nessa manjedoura, nesse lugar simples, aonde os animais comiam. Jesus mostra, o plano eterno de Deus mostra a forma tão humilde que veio o nosso Salvador. Os gregos achavam que era loucura a pregação do Evangelho, porque eles esperavam um Deus forte. Quando escutaram a Paulo, quando escutaram os apóstolos, eles diziam, não pode ser. Como que esse Jesus que nasce de uma manjedoura, como que Deus, um Deus, vai nascer assim? Louvado seja Deus! Em Filipenses 2 diz a Bíblia que ele não teve por usurpação ser como Deus, tomou a forma de servo, de homem, humilhou-se a si mesmo, ele nasce numa manjedoura. Aqui está o maior exemplo de humildade. Deus, o ser todo-poderoso, tomou a forma de um homem e nasceu em uma manjedoura. A humildade do Senhor. Não havia lugar para ele. Hoje sobra lugar para a arrogância, para o orgulho. Estamos chegando no final do ano. Faz uma retrospectiva. Quem você está recebendo na sua hospedaria, no teu coração? Confesse teus pecados. Receba Cristo no teu coração. E entenda essa humildade de Jesus. Ele disse lá em Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30, para essa geração cansada, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu quero deixar essa palavra para você, que seja de bênção para o teu coração. Te animo a ouvir uma e outra vez, e ouvir com a Bíblia aberta, ouvir acompanhando o que eu estou dizendo nas Escrituras. Por favor, faça isso, e você será muito abençoado. Que Deus use esse tempo com a palavra para tocar o teu coração nesse dia tão especial, nesse Natal de 2020. Um abraço e vamos seguir com esta série falando sobre o Natal. Deus te abençoe.